Abra sua Bíblia, o livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 22. Diz assim o versículo de número 1: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. E foi Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E o que eu quero falar com você nesta noite é: não fique na zona de conforto. Tem situações na nossa vida, irmãos, que nos coloca, em lugares assim, em uma zona de conforto. Nós nos sentimos ali seguro, nos sentimos confiável, nos sentimos confortável. Mas nem tudo que é confortável é da direção de Deus. Na zona de conforto, você deixa de exercitar a fé que Deus tem colocado no teu coração, assim como aconteceu com Davi aqui nessa passagem. Davi, ele estava fugindo de Saul, e ele foi esconder em uma caverna chamada Adulão. Os familiares de Davi ficou sabendo que ele estava ali naquele lugar, eles foram para lá, preocupou mais ainda Davi. E o que Davi fez? Foi até a terra de Moabe, conversou com o rei de Moabe, e deixou o pai dele, a mãe dele, a família dele guardadinha ali. O que eu quero falar com você é o seguinte: que quando você pensa que está sozinho, você pode ter certeza que Deus prepara um grande exército para te ajudar. Davi, ele se sentia sozinho ali naquela caverna. De repente chegou um, chegou outro, chegou mais outro, e foi indo até dar um número de 400 homens. Não era qualquer homem. A Bíblia diz assim, amados, que eram homens oprimidos, está aí no versículo de número 2, homens de aperto, oprimidos, homens angustiados, homens endividados e homens de espírito amargurados. Às vezes a gente poderia até pensar assim: Deus poderia enviar ali soldados treinados, homens que eram aptos para a guerra. Mas não, olha quem Deus mandou para dar um apoio para Davi: pessoas endividadas, pessoas angustiadas, pessoas de espírito triste, irmãos. O que uma pessoa com um espírito triste pode fazer para te ajudar? Me fala. Ela está precisando de ajuda. Que palavra de ânimo uma pessoa com um espírito triste tem para passar para o outro? A pessoa que tem um espírito triste, ela está desanimada. Para ela já não tem mais esperança, para ela tudo está acabado. E aí de repente começa a se ajuntar ali dentro daquela caverna, um, outro, mas todos na mesma situação. Essas pessoas aqui eram pessoas, talvez pela sociedade, pessoas marginalizadas, pessoas que
eram discriminadas pela sociedade, não tinha valor nenhum, vamos dizer assim. Mas eram pessoas, amados, que só podiam melhorar de situação ajudando Davi a se tornar rei. Você entende agora o porquê esses homens foram até Davi? Olha, nós não temos esperança. Aos olhos do rei Saul, nós somos marginalizados, desprezíveis, não temos valor nenhum. Mas agora Davi, ele é o rei que vai assumir o lugar de Saul. Então vamos apoiar ele nessa batalha, porque o único que pode nos ajudar é Davi. E ele, vendo que nós estamos ajudando ele vai nos ajudar também na nossa situação. Irmãos, Deus às vezes coloca pessoas ao nosso lado que talvez estejam numa situação pior do que nós. E são pessoas para que você use a sabedoria para motivá-los. Pessoas que você busca em Deus sabedoria para levantar aquelas pessoas, porque você fazendo isso daí, você vai ter o apoio deles. Mas Davi, ele usou de sabedoria, e ali dentro da caverna, irmãos, ele começou agora a ser líder desses homens. E eu quero fazer uma contextualização olhando para o lado espiritual nisso daqui. E vamos colocar aqui, Davi como o Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar Saul como Satanás. Vamos colocar aqui também a família de Davi como os judeus. E vamos colocar aqueles homens endividados que foram dar um apoio para Davi, nós pecadores, gentios. E vamos colocar aqui também o profeta Gade como o Espírito Santo de Deus. E agora você vai ver como essa palavra vai fazer sentido na tua vida. Jesus, ele foi uma pessoa que foi desprezada pelo mundo, perseguido por Satanás. O diabo tentou de tudo para matar Jesus, mas não conseguiu. Assim como Davi ficou sozinho lá naquela caverna, Jesus também esteve sozinho. A Bíblia diz assim que quando ele esteve pregado lá na cruz, ele clamou a Deus: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus esteve sozinho ali naquela cruz. Mas os judeus que têm a promessa do Senhor, promessa de salvação, eles estavam seguros. E Jesus lá na cruz, e quando ele diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, e desfaleceu, houve trevas naquele momento, houve terremoto, e vários soldados incrédulos reconheceram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E aí começou a se ajuntar, começou-se a agrupar pessoas crendo em Jesus. Este número começou a crescer, porque por meio da morte de Jesus ali na cruz, irmãos, naquele momento, muitos creram, muitos aceitaram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E aí este grupo começou a crescer. Eu quero dizer para você também que, assim como Davi estava sendo preparado para ser rei, Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Assim como Davi estava treinando aqueles 400 homens para serem os seus soldados, o Senhor Jesus também está enfileirando, arregimentando pessoas nos dias de hoje para serem soldados de Cristo, e você é um deles. O que nós aprendemos aqui, amados, observa que a primeira coisa que Davi preocupou foi com seu pai e sua mãe. E aí Davi vai até o rei de Moabe, e pede para ele um abrigo para os pais. Interessante que os moabitas eram inimigos de Israel, Mas havia ali uma aliança, havia ali um vínculo
de Davi com os moabitas, porque a bisavó de Davi era moabita, que era Ruth. E o que eu aprendo aqui para aplicar na nossa vida? Eu quero dizer para você, filho, você jovem, quer que as coisas caminhem bem na tua vida, quer que Deus esteja no controle da tua vida, comece a honrar os seus pais. Satisfaça as necessidades dos teus pais. Seja um filho que alegre o coração dos seus pais, porque você nunca vai estar sozinho. Quando Davi se preocupou com isso daí, Deus começou a enviar pessoas para ajudar Davi. Deus, Ele nunca nos deixa sozinho. Ele vai sempre enviar ajudadores. E eu digo mais para você, irmãos, Deus faz a ajuda surgir para você de onde você menos espera. E a primeira vez na Bíblia que nós vemos falar aqui do profeta Gade, talvez seja assim a situação que você esteja também hoje. Você está tranquilo, sossegado, e Davi, se sentindo assim, logo chega ali o profeta e fala para ele o seguinte, verso 5: porém o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte. E Deus está falando isso daí também para você nessa noite. Saia da sua zona de conforto. Deus tem algo para fazer na tua vida, mas você está se sentindo acomodado, confortável. Tá bom assim, eu não quero mais do que isso. O que o profeta estava falando para Davi aqui é o seguinte, é que estava na hora dele ativar o chamado de Deus para a vida dele. E Deus está falando isso para você também. Está na hora de você ativar na tua vida o chamado de Deus. Estava na hora ali de Davi desempenhar o papel de rei, de comandante. E amados, o Espírito Santo está falando para você também nessa noite: saia da tua zona de conforto. E aí nós vemos lá no capítulo de número 23, olha só o que o profeta fala para Davi, continua no versículo aí: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Irmãos, a terra de Judá estava precisando de um protetor, enquanto que o comandante estava escondido dentro da caverna. Às vezes nós ficamos tão ocupados com o inimigo também que esquecemos da nossa missão, como foi o caso aqui de Davi. Ele estava tão ocupado, tão preocupado em esconder de Saul, que ele esqueceu da missão dele, que era ser rei. E às vezes nós ficamos preocupados também com o nosso inimigo, com os nossos adversários, e esquecemos da missão que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, irmãos. E qual é a missão que Deus pôs nas nossas mãos? Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você olha lá em Marcos agora, capítulo de número 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a missão nossa, é anunciar a palavra de salvação, é levar a palavra de Deus aos quebrantados, é levar a palavra de Deus aos necessitados. E aí às vezes nós ficamos preocupados com o inimigo e deixamos de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, porque não queremos nos envolver. Agora, quando você se envolve, irmãos, Deus vai multiplicar, e eu vou mostrar isso para você dentro da palavra. Quando você se envolve, Deus vai multiplicar a tua vida, Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai te dar condições, Deus vai te levantar, Deus vai suprir tuas necessidades, Deus vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Porque para e pensa comigo, o que Davi conseguiu com aqueles 400 homens lá dentro da caverna?
conseguiu nada. Por isso que Deus mandou o profeta ir lá e falar para ele: sai da tua zona de conforto. Agora olha para a tua vida, irmãos, aplica essa palavra na tua vida. O que você tem conseguido com este conforto, com essa comodidade toda que você está? Você vê no capítulo de número 23, Davi, ele sai da caverna e vai para Judá, ouvindo aqui a voz do profeta, ouvindo a voz do Espírito. Lá em Judá ele começa a proteger aquele povo. E sabe o que acontece, irmãos? Deus aumenta o número daquelas pessoas 50%. Porque Davi estava com quantos homens lá dentro da caverna? 400. Quando ele vai para Judá, o número de pessoas, de ajudadores de Davi, sobe para 600. O profeta disse para Davi: sai da fortaleza. E aí eu pergunto para você: qual é a tua fortaleza hoje? Às vezes, irmãos, a nossa casa se torna uma fortaleza. Às vezes é uma amizade. Quantas pessoas Deus tem dado talento aí para louvar, para tocar, para pregar, e a pessoa fica estabilizada na zona de conforto. Eu não vou fazer não. Às vezes o pecado acaba sendo essa zona de conforto. A pessoa se sente confortável naquela vida errada, naquela vida de pecado, e ela deixa de fazer para Deus. A caverna, ela tinha sido ali uma fortaleza para Davi, mas não era o trono que Deus tinha preparado para ele. Eu quero dizer para você, amados, que às vezes a tua zona de conforto pode te trazer tranquilidade, mas não é o propósito de Deus para a tua vida. Davi sabia que Deus tinha levantado ele para ser rei, mas não tem como ter um trono dentro de uma caverna, irmãos. Assim também é a tua vida. Você sabe que Deus tem um chamado para você. Você sabe que Deus tem te dado dons, talentos, que Deus tem te capacitado. Mas às vezes você fica acomodada na vida de conforto dentro da tua casa. Deus quer te dar coisas grandes, e às vezes você está preso em coisas pequenas. Deus queria dar aquela terra toda para Davi governar, e ele estava preso onde? Dentro de uma caverna. Deus quer dar muita coisa, Deus quer dar muita bênção, e a pessoa às vezes está presa em coisas pequenas, coisas às vezes do passado, coisas que aconteceu lá atrás. Está prendendo ela dela caminhar para frente, dela avançar, está prendendo ela, está escondendo ela dentro da caverna. Não vou fazer não, porque vai acontecer de novo. Não vou fazer não, porque eu vou ter decepção. Não vou fazer não, porque o diabo vai se levantar contra a minha vida. Assim tá bom demais, irmãos. Deus tem algo muito maior para você. Então saia da zona de conforto. O que tem dentro de uma caverna? Tem escorpião, tem morcego, cobras, Dentro da caverna é um lugar úmido, é um lugar escuro, é um lugar perigoso. E assim é a nossa vida quando nós estamos acomodados. Agora, quando você sai da zona de conforto, quando você sai da caverna, irmãos, a glória de Deus se abre para você, a glória de Deus resplandece na tua vida, a glória de Deus faz com que você cresça. Aquela pessoa que levanta contra você, aquela pessoa que te afronta, aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que fala mal da tua vida, é uma pessoa possuída por espírito maligno. E Satanás quer que você para. Eu quero dizer aqui que Satanás conhece tua capacidade. O diabo sabe o quanto você é importante, e ele não quer que você progride, ele não quer que você caminhe para frente. Por isso ele vai usar esses infelizes aí para tentar fazer você parar. Esse período de perseguição na vida de Davi aqui fazia parte do plano de Deus.
Então, às vezes, a perseguição contra a nossa vida também é necessário, faz parte do plano de Deus para a tua vida. Aquela pessoa que às vezes te persegue, que não sai do teu pé, né? Aquela pedra no teu sapato, é pessoa que às vezes faz parte do plano de Deus, sabe para quê? Para você crescer. Então muitas vezes Deus permite a perseguição contra a nossa vida também, irmãos, para mostrar para nós que nós temos que depender dEle, somente dEle. Você não tem que depender do homem, não tem que depender das pessoas, somente de Deus, tá? Então o que eu quero que você entenda aqui é: pastor, olha, eu estou sofrendo uma perseguição, tem pessoas falando de mim, estou sofrendo aí umas afrontas. Não se preocupa não, irmãos. Deus, se a tua vida está na mão de Deus, pode descansar tranquilo, pode avançar sem medo, pode ir avante, porque Deus é contigo. E é necessário às vezes essa perseguição para que você cresça. A partir do momento em que Davi saiu da caverna e foi para Judá, foi ativar o chamado de Deus para a vida dele, irmãos, Deus começou a honrar aquele jovem. Deus está falando para você também: ative o chamado de Deus para a tua vida. Saul não era mais o rei, contudo reinava. Davi era o rei, no entanto ainda não estava no trono. Agora hoje Satanás parece reinar, né? Mas quem é o rei é Jesus.